As considerações finais em relação à dissertação do mestrado. Então, aqui uma tabela comparando os resultados entre o primeiro artigo e o segundo artigo. Então, o aspecto de foco principal, o primeiro trata da revisão da literatura e identificação de lacunas, o segundo artigo trata do desenvolvimento de modelo preditivo experimental. Os algoritmos destacados no artigo 1, Random Forest e o SDR, e no artigo 2, o XGBoost com melhor desempenho. Os parâmetros críticos, né, no artigo 1, foram trazidos variáveis ambientais e comportamentos de corrosão, e já no artigo 2 são as variáveis de entrada do processo de eletrodeposição, tempo, óxido, desinfo e densidade corrente. A aplicação do artigo 1 é uma base teórica para valores futuros e do artigo 2 é uma validação experimental e aplicação industrial. A integração desses dois trabalhos promove o avanço no campo da eletrodeposição. Análise de resultados em relação à geração do modelo machine learning, de novo reforçando a forte correlação entre os dados coletados experimentalmente e os dados da previsão do modelo. Em relação à validação de eletrônica, mostra uma forte correlação de 0,95 entre os dados experimentais e a predição do modelo em eletrólito industrial, com o modelo treinado em eletrólito delineado pelo planejamento do experimento. Impactos da IA na galvanoplastia. Então, a precisão do modelo, o XGBoost apresentou, ele superou outros modelos que foram testados nesse trabalho. Em relação à correlação das variáveis densidade, corrente e tempo, são variáveis-chave nesse processo, visto pelos coeficientes de correlação. A contribuição industrial IA pode ser integrada ao controle de processo, reduzindo custos operacionais, então isso é uma possibilidade. Desafios na aplicação do modelo, né? Quais são as limitações deste modelo com XGBoost? Ajuste de hiperparâmetros, então é necessário um refinamento para melhorar as previsões, dependendo do tamanho da aplicação. A sensibilidade a dados, esse modelo requer um grande volume de dados e qualidade de dados para alta precisão. A demanda computacional, então, dependendo da quantidade de dados que vão servir para treinamento e o tempo e a entrada de dados em tempo real, a questão computacional pode ser, né, um limitador, né, de infraestrutura para a implementação das empresas. E a escalabilidade industrial, ela pode exigir ajustes adicionais para a aplicação em larga escala desse modelo. Com sugestões futuras, expansão do modelo para novos materiais, em termos de revestimentos e substratos, para se identificar as correlações entre variáveis de entrada e saída. Outra sugestão é o uso de IA para inspeção visual e outras caracterizações, além da espessura do revestimento. Aplicação para análise de brilho, defeitos superficiais, por exemplo, seria uma outra aplicação. A validação, uma outra sugestão é a validação e monitoramento da IA na indústria. Então, a validação em estado industrial, teste em processos produtivos, uso de IoT para monitoramento contínuo dos parâmetros de processo, ajustes automatizados para a deposição do revestimento, podem ser sugestões de aplicação na indústria. Também uma sugestão futura é a análise mais especificada do custo-benefício da aplicação de IA na produção. Quais são as possíveis reduções de desperdício de matéria-prima e minimização de retrabalho, otimização do consumo energético no processo de deposição. Esse é um grande custo da galvanoplastia, o custo energético, e possíveis reduções de consumo de água e produtos químicos nesse processo. Então, são sugestões de análises futuras do impacto dessas variáveis. Além disso, como sugestões futuras, aprimoramento do processo de eletrodeposição com IA, controle da composição do banho, dosagem precisa de aditivos, previsão da vida útil do banho para reduzir os descartes prematuros, monitoramento contínuo da qualidade para ajustes automatizados, maior sustentabilidade e eficiência operacional, visto que eu consigo aumentar a vida útil de banhos, né, onde eu consiga chegar nesse ponto de aumentar a vida útil de banhos. Principais barreiras e soluções também propostas, né, futuramente, a qualidade e a integração de dados, então, métodos para aprimorar essa aquisição
através de sensores e sistemas legados, transparência e confiabilidade. Então, o desenvolvimento de modelos explicáveis de IA, isso pode ser uma necessidade para a aplicação. Impactos no emprego, estratégias, precisam também ser pensadas em estratégias para capacitação e requalificação profissional, visto essa automatização e esse emprego de tecnologia nesses ambientes onde a maturidade técnica ela não é alta a ponto de aplicar essas tecnologias propostas. Riscos operacionais, né? Então, modelos mais robustos para lidar com variações ambientais, não pode ser uma necessidade, e a viabilidade econômica, né? Então, incentivos para pequenas e médias empresas adotarem inteligência artificial sem comprometer as finanças. Então, em relação à aplicabilidade prática da IA na galvanoplastia, os desafios atuais são monitoramentos esporádicos e dependência de fornecedores externos. Então, hoje, a galvanoplastia depende muito de fornecedores externos para teste de eletrólito, para ensaios de raio-x, para ensaios de outras caracterizações, como salto spray, por exemplo. Limitações, né, falta de correlação entre as variáveis do processo e a espessura do revestimento. Então, hoje a indústria ela não faz uma correlação entre essas duas variáveis, não é prática da indústria. Então, a solução para isso seria a aplicação de modelo preditivo para prender a espessura da camada de zinco. Quais são os benefícios disso? Então, autonomia no controle de processo, monitoramento e anúncio em tempo real, redução da dependência de laboratórios externos. Um outro benefício é a redução dos custos operacionais entre transporte e análise laboratorial, para mandar as amostras para o laboratório. E a otimização de parâmetros, né, onde poderia ter menos retrabalho. Também um outro benefício é o gerenciamento de dados em tempo real, com integração de sensores IoT e sistemas legados para prever falhas antes que elas ocorram no processo. Ainda em aplicabilidade prática, implementar um modelo de negócio na produção. A medição é possível implementar com as medições tradicionais, mais a aplicação deste modelo, com uma inserção manual dos dados laboratoriais no modelo, o monitoramento em tempo real através de sensores IoT, automação das linhas de produção, painéis interativos para o operador como um supervisor de produção, que desse feedbacks imediatos e recomendações de atuação no processo. Também avaliar financeiramente essa implementação, como nós já colocamos nas soluções futuras, para ter testes industriais controlados, avaliação do impacto na eficiência e na qualidade, verificação precisa do consumo de materiais e produtos químicos e a otimização dos tempos de produção. Fazer uma avaliação disso e ver quanto que isso consegue melhorar a questão de tempos ociosos e aumento da capacidade produtiva. Além de o retorno sobre o investimento, a comparação entre custos de implementação e ganhos financeiros dessas ferramentas de IA no processo. As conclusões, finalizando a dissertação do mestrado, em relação ao artigo 1, mostra que os estudos são incipientes, quão forte é um algoritmo utilizado nos estudos, falta de integração entre os eixos propostos, e o artigo estabelece uma base teórica para avanços futuros. No artigo 2, né, o modelo XGBoost tem um melhor desempenho, a aplicação prática do modelo demonstrou viabilidade industrial, otimização dos parâmetros críticos como densidade de corrente e tempo são fatores chaves desse processo, e a possível aplicação para outras ligas de ácido base de carbono e outros revestimentos também. Os principais achados: no artigo 1 se identificou as lacunas na integração de ar com eletrodeposição, e no artigo 2 se validou o XGBoost como modelo de caso para previsão de espessura de revestimento. O modelo preditivo se mostrou com potencial inviável para aplicação industrial. As contribuições da pesquisa ela expande a compreensão científica sobre IA aplicada à galvanização, demonstra o potencial da IA para a otimização industrial, elevando a eficiência e reduzindo os custos, e alinha-se com a tendência de digitalização e automação, promovendo inovação do setor e aumento da competitividade. O impacto futuro se apresenta um avanço na modernização da galvanização e abre portas para novas aplicações de IA e fornece uma base sólida para futuras pesquisas sobre revestimentos metálicos e otimização de processos industriais. As referências que foram utilizadas, né, a norma técnica NBR 10.476,
livro Corrosão e Proteção de Materiais, dossiê técnico de galvanização eletrolítica, artigo de Capirce, artigo de Luciano, publicado o primeiro artigo, e Juliano, Luciano, professor Paulo, professora Fabiana e professor Juliano, publicado na revista Química Nova, os catálogos comerciais e algumas referências comerciais para trazer a aplicação do aço SN8